Hoje eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho só pra compartilhar com vocês uma história que ficou muito marcada na minha cabeça. É uma história que eu acho que quer dizer, uma história que contribuiu muito pra que eu seja quem eu sou hoje. Eu não sei exatamente porquê, eu acho que são várias pequenas coisas assim que tem nessa história. Mas essa é a história da primeira vez que eu fiquei de recuperação na escola. Eu nunca fui um aluno exemplar, sempre fui um aluno ali que tava, tipo, na média, talvez até um pouco pra baixo dentro dos padrões da escola. Desde esse dia, em todo bimestre, ou todo trimestre, ou sei lá que porra que era, eu sempre ficava de recuperação. Ficava de recuperação em pelo menos uma matéria, sempre no final do ano, quando tinha aquela recuperação maior, sempre ficava em várias. Não tinha muito essa de, humanas ou exatas. Eu ficava de recuperação em química e eu também ficava de recuperação em história. Era muito difícil pra eu me entender com o sistema da escola. E nessa época aqui eu estudava numa escola construtivista lá em Natal, que era super alternativa, muito legal. E mesmo assim eu não me dava bem com o sistema, sei lá. E a gente sempre fazia umas viagens, assim, pra lugares meio perto. E essas viagens são coisas que eu lembro muito. E essa vez a gente foi pro Ateliê Brenan, que é uma fábrica, assim, uma fábrica de cerâmica, que esse cara, que era da família desse cara, e ele desativou a fábrica estava desativada, não sei exatamente, mas ele transformou no ateliê dele. E ele é um escultor foda, assim. E eu acho que essa foi a única vez que eu fui lá. Eu tenho muita vontade de voltar pra poder confrontar essa história. Esse aqui sou eu com uns 9 ou 10 anos. Entre 9 e 11 anos, por aí, uns 10 anos, né? Também tem essa outra aqui. Esse cabelo aqui era o hype no começo dos anos 2000. Isso aqui é o auge da moda pré-adolescente. Camisão, relógio, estileira, all-star vermelho, cabelinho de cuia. Melhor que isso não ficava. Mas aí a gente fez essa viagem e a gente foi lá pra conhecer esse ateliê, que é em Recife, nos arredores de Recife. E é engraçado porque essa viagem também é uma das primeiras lembranças que eu tenho de usar uma câmera. Eu lembro que, tipo, meus pais sempre emprestavam a câmera deles pra levar nessas viagens, que era a câmera analógica ainda. E essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho de usar uma câmera, de tipo fotografar o filme inteiro e tal. A gente fez essa visita e tal, e viu várias esculturas e tudo mais. Essa foto aqui eu gosto muito, que é o Brenan, o artista, dono do lugar, e eu aqui. Claramente ele tava explicando alguma coisa, eu deixei a câmera com alguém e tipo dei a volta pra sair na foto com ele sem ele saber ou sem atrapalhar, sei lá o que eu tava pensando. Mas eu acho genial. E o que eu acho mais genial nessa foto é que tem duas. Essa aqui saiu meio fora de foco, mas aí essa daqui, quem quer que seja que tirou a foto, acertou 100%. Sucesso aqui. E aí a forma como essas viagens funcionavam é que depois, de alguma maneira, essas viagens, ou o que a gente aprendeu nelas, era incorporado nas aulas. E eu lembro que na matéria de artes foi 100% voltada para essa viagem. E quando chegou na hora de fazer a prova, a gente tinha que, eu lembro até hoje, que uma das questões era: escolha a obra de arte que você mais se identificou da viagem. E eu lembro até hoje que a minha resposta foi o leão. A pergunta seguinte era: o que essa obra de arte significa para você? E eu, do auge dos meus 10 anos, achando que tomava conta do mundo e podia fazer o que quisesse, respondi: nada. Essa obra de arte não significa nada pra mim. Esse aqui, pelo menos pelo que eu me lembro, é o leão. O fatídico leão. E eu lembro que nessa época eu tinha uma questão muito forte com essas perguntas de prova, que eram: o que isso significa pra você, ou na sua opinião, ou alguma coisa que pedia pra você meio que dizer o que você achava sobre alguma coisa. Porque na minha cabeça, se tava perguntando o que eu acho, não tinha como eu errar. Eu respondi que a obra não significava nada pra mim. Provavelmente um pouco porque ela de fato não significava nada pra mim, porque eu tinha 10 anos, ver uma obra de arte não necessariamente despertava um grande questionamento na minha cabeça, e parte eu tinha essa vontade, esse ímpeto de causar, de ir contra o sistema. E aí, obviamente, a professora deu errado nessa questão e eu acabei ficando de recuperação em artes. Provavelmente não só por causa disso. E nesse mesmo ano eu também fiquei de recuperação em matemática. Então foram as duas primeiras recuperações que eu fiquei na minha vida, foi artes e matemática. Então lá fui eu para recuperação de artes.
E eu lembro que não fui só eu, que eu acho que tipo mais um ou dois amigos também acabaram fazendo a mesma coisa e foram pra recuperação também, pelo mesmo motivo. Obviamente, na prova de recuperação, tínhamos a mesma questão. Uma coisa que até hoje não mudou é a vontade que Felipe Luiz tem de provar um ponto e de se recusar a aceitar algumas coisas. Mas perceba que isso não é necessariamente uma coisa boa. Como o meu eu de 10 anos estava prestes a aprender, às vezes você querer só forçar uma barra não significa que você vai sair se dando bem no final das contas e nem que você vai conseguir chegar em algum lugar com isso. Mas aí tava lá a mesma questão e eu respondi a mesma coisa. Qual obra de arte você escolhe pra falar sobre? Leão. E o que ela significa pra você? Nada. Tem essa daqui também, que eu peguei o Brenan sem fazer a menor ideia do que tava acontecendo. E aí eu não lembro se era, tipo, uma dessas recuperações de final de ano. Eu sei que tirei errado mais uma vez. E aí eu fui fazer uma terceira prova. E aí eu fiz mais uma prova, que tinha a mesma questão. Eu lembro claramente de eu olhando para aquilo, e esse foi o momento em que eu entendi um pouco como funcionava o sistema. Não adiantava eu ficar dizendo a verdade. Eu tinha que dizer o que eles queriam que eu dissesse, com muito contragosto, com muito peso, refletindo sobre todos esses princípios que eu tinha do alto dos meus 10 anos de idade. Eu menti na prova de artes. E eu inventei alguma coisa sobre o que aquela obra significava para mim. E aí eu passei na matéria. Não fez? Não. Eu nunca fui um aluno muito bom, eu nunca consegui prestar muita atenção nas aulas, nem me concentrar direito no que estava acontecendo ali. E eu nunca gostei muito do ambiente de escola, assim, eu não tenho muitas memórias positivas. E essa memória, ela é divertida agora, mas na época era uma coisa que me deixava muito aflito, assim. Tanto que foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca saiu da minha cabeça, assim. Acho que é muito estranho uma criança de 10 anos ficar de recuperação em artes. Ou então numa escola que, por mais construtivista que fosse, ainda tinha que seguir uma certa regra, um certo sistema. Numa matéria de artes, que era pra você aprender justamente aí, pelo menos um pouco contra esse sistema, né? E eu não acho que a culpa é da escola. Porque essa escola, até eu demorei um tempo pra entender como que ela tinha sido positiva pra mim. Eu só fui sacar isso depois de mais velho, assim, depois de já nem estar morando em Natal mais. O sistema de educação, ele não tá ali pra trazer os alunos mais pra perto, pra deixar as crianças mais interessadas. É ali pra ensinar as crianças a como funciona o sistema na vida. E foi isso que eu aprendi quando eu tinha 10 anos e tive que escrever qualquer merda que eu não necessariamente acreditava na prova de artes, pra poder passar de ano. E faz muito tempo que eu falo dessa história, eu conto essa história pra Isabela, faz muito tempo que eu falo dessa história, assim, é muito comum eu contar ela, eu conto ela muito. E aí acho que faz um ano e pouco, minha mãe e o meu pai acharam essas fotos em casa, na casa deles. Quando eu peguei, que eu vi que eram essas fotos do leão, foi uma sensação muito louca confrontar o leão de novo. E eu tenho muita vontade de ir numa ida pro Nordeste, visitar a oficina Brenan. Sei lá, dar uma olhada lá, dar um rolê. Quem sabe ver o leão, olhar no fundo dos olhos dele e falar: deu tudo certo. Se tem razão.